Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de Química. Eu sou o professor Júnior e hoje nós vamos trabalhar um tópico que é bem importante, que é as exceções à regra do octeto. E hoje, especificamente, nós vamos tratar sobre os octetos incompletos. Vamos lá? Aqui a gente tem três exemplos de moléculas que são formadas, que existem, que são inclusive estáveis com um octeto incompleto. Professor, o que é isso? São elementos, átomos centrais aí, que estão em ligação e que se estabilizam com menos de 8 elétrons na camada de valência. Nós temos também o hidrogênio, como nós vimos nas aulas anteriores, que ele também se estabiliza somente com 2 elétrons na sua única camada, que ele só tem uma camada. Então aqui vamos ver os três casos, que é o berílio como átomo central, o boro e o alumínio. E o primeiro exemplo é o hidreto de berílio. Então vamos lá? Então aqui, logicamente, o primeiro passo é contar a quantidade de elétrons total. Se caso você não viu essa aula sobre estrutura de Lewis, recomendo que você assista primeiro essa aula de estrutura de Lewis, para depois vir aqui para essa parte de octetos incompletos. Então, o berílio ele é um elemento químico da família 2A. Então, ele tem 2 elétrons de valência, ok? Hidrogênio 1A, vezes a quantidade, que são 2 hidrogênios. A gente vai ter 2 mais 2, 4 elétrons no total. Dividindo aqui por 2, a gente acha a quantidade de pares, ou seja, 2 pares. Quais são os arranjos agora mais prováveis? O berílio tem uma valência maior e está em menor quantidade. Então, ele vai ser o átomo central. Um hidrogênio aqui e outro hidrogênio aqui. Um par de elétrons sendo compartilhado aqui e um par de elétrons sendo compartilhado aqui. A gente vai ter essa estrutura, HBe, que é o nosso hidreto de berílio. Okay? Perceba que o berílio ele se estabiliza com 4 elétrons na camada de valência, indicando que nesses casos a gente tem uma exceção à regra do octeto, um octeto incompleto. Show? O segundo caso que nós vamos trabalhar é quando o boro ele aparece com um átomo central e tendo também um octeto incompleto. Então vamos lá? O boro é da família 3A, logo tem 3 elétrons na camada de valência, mais 7 elétrons do flúor, família 7A, vezes 3. 7 vezes 3, 21, mais 3, 24 elétrons. Dividido por 2, a gente vai ter 12 pares. Tranquilo? O boro tem uma valência maior e está em menor quantidade, logo ele vai ser o nosso átomo central. Vou colocar o boro aqui, vou colocar um flúor aqui nessa posição, outro flúor aqui e outro flúor aqui. Um par de elétrons sendo compartilhado no mínimo, outro par de elétrons e outro par de elétrons. Vamos ver aqui, ó, que são 12 pares. Colocamos 1, 2, 3. Agora nós vamos completar o octeto aqui do flúor e chegar nessa quantidade total de pares. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós temos 12 pares eletrônicos. Vamos substituir esses pares aqui, ó, esse por um traço, indicando a nossa ligação simples. Beleza? Então, nós temos um compartilhamento aqui e outro compartilhamento aqui. Perceba que o boro, que é o nosso átomo central, ele tem 2, 4, 6 elétrons na camada de valência. Logo, ele não está obedecendo a regra do octeto. Essa ligação aqui, essa molécula, ela tem uma baixa carga formal. A gente tem outra possibilidade, pessoal, que é fazer uma dupla aqui, ó. Ao fazer uma dupla aqui, tirar esse elétron daqui, por exemplo, esse boro passaria a ter 8 elétrons na sua camada de valência. Professor, e por que a gente não faz isso? Pessoal, a gente não faz isso porque a carga formal, ao calcular a carga formal, e no próximo vídeo eu vou te ensinar, a gente vai trabalhar como calcular a carga formal. O resultado de cargas formais com valores numéricos baixos significa que a molécula é estável. Então, ao calcular a carga formal do trifluoreto de boro, a gente percebe que nessa configuração ele tem uma carga formal mais baixa do que ao colocar uma dupla aqui. Logo, essa configuração aqui ela vai ser mais estável, sendo um caso aí de octeto incompleto, que é bem comum
que é da molécula do trifluoreto de boro. Show? Agora, o último caso que a gente vai trabalhar é do alumínio. Alumínio também com octeto incompleto. E a gente vai ver aqui o cloreto de alumínio. Então, o alumínio é a família 3A, logo tem 3 elétrons, camada de valência, mais o cloro tem 7 elétrons, a sua camada de valência vezes 3, que é a quantidade. 7 vezes 3, 21, mais 3, 24 elétrons, dividido por 2, nós vamos ter 12 pares. Ok? Alumínio tem a valência maior, na menor quantidade, logo vai ser o nosso átomo central. Vou colocar ele aqui. Vou colocar 3 cloros. Um cloro aqui, outro cloro aqui e outro cloro aqui. Um par de elétrons sendo compartilhado, outro par de elétrons e outro par de elétrons. Completando o octeto aqui dos cloros, a gente vai observar, pessoal, a mesma situação do trifluoreto de boro, que no cloreto de alumínio aqui, ó, a gente tem também esses casos. Perceba que os cloros estão com o octeto completo e o alumínio ele está com 6 elétrons na sua camada de valência. Vou substituir esses elétrons por ligações e vocês vão ver que essa molécula aqui, ó, é um dos casos em que o alumínio ele está sendo aqui uma exceção à regra do octeto, está tendo aí o seu octeto incompleto, ou seja, está se estabilizando com menos do que 8 elétrons na sua camada de valência. Beleza, pessoal? Tranquilo? Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima videoaula. Um abraço.